Não consegui. Então, bom dia. Vamos dar início à nossa aula sobre substâncias e misturas. Basicamente, hoje nós veremos a questão das fases, identificação de fases, componentes e fases. Eu vou aqui apresentar a vocês. Já estão visualizando o slide, eu acredito. Estão conseguindo ver o slide, né? Ok. Então, vamos lá. Substância, mistura. É formado por um único tipo de molécula, uma substância pura, só tem gente entrando na sala, um tipo de molécula. Deu exemplo aqui dos dois balãozinhos. Nesse balãozinho, no meu caso que está à minha direita, tem apenas moléculas de uma única substância, que é o O2, que é o gás do oxigênio. Então, eu posso dizer que dentro desse balão é uma substância pura, porque só existe moléculas, as moléculas são todas idênticas. No balãozinho da direita é o CH4, que é o gás metano. Também só existe moléculas de CH4, ou seja, só existe moléculas de gás metano. Então, em cada um dos balões, eu tenho apenas um tipo de substância, um tipo de molécula. Então, eu classifico como uma substância pura. A diferença entre essas duas substâncias puras é que o oxigênio, nesse balão que só contém o oxigênio ele é formado apenas por um tipo de átomo, que é o átomo do elemento químico oxigênio. São usados dois átomos do elemento oxigênio. Então, ela é uma substância simples, só tem um tipo de átomo, pura e simples. No outro balãozinho, onde tem um CH4, é uma substância pura nesse balão? É, porque só tem CH4. Pura de que tipo? Simples ou composta? Bom, o metano é formado, você pode observar, por dois elementos químicos, né? Dois tipos de átomos. O átomo de carbono e o átomo de hidrogênio. Então, para formar a molécula do metano, são necessários 4 átomos de hidrogênio para cada um átomo de carbono. Então, como eu tenho dois elementos químicos diferentes, ela é uma substância pura, mas ela é composta por dois elementos diferentes. Aqui é uma substância pura, porém simples, porque só tem um tipo de elemento, que é o oxigênio. Ok? Pura simples, substância pura composta. A mistura, o que diferencia da substância, ou substância pura, para a mistura. Ela é formada por moléculas diferentes. Tem mais de um tipo de substância dentro do seu sistema. No sistema da esquerda, está representado aqui um recipiente contendo água e NaCl. Para quem não sabe ou não lembra, o NaCl é o cloreto de sódio, o tão conhecido sal de cozinha. Então, tenho duas substâncias diferentes. A água é formada por dois elementos químicos, é uma molécula formada por dois elementos diferentes. A água é uma substância composta. O sal de cozinha também é uma substância composta, é formada por dois elementos diferentes. Então, eu tenho aqui duas substâncias compostas no mesmo sistema. Então, eu tenho uma mistura. A substância poderia ser simples ou composta. Desde que haja mais de uma no mesmo sistema, se trata de uma mistura. No recipiente da direita, veja que eu tenho, que é o gelo, água no estado líquido, aqui água no estado sólido, aqui embaixo eu tenho a areia. Então, eu pergunto a vocês, quantas substâncias, qual o número de substâncias presentes nesse sistema da direita?
Quantas substâncias existem? Alguém pode me responder? 3. 3. Alguém com mais alguma resposta? Alguém concorda ou discorda? Quantas substâncias diferentes você tem aqui dentro? Câmbio. Eu me pergunto se desses quase 17 alunos, numa turma bem maior, se estão todos presentes nessa aula, porque o silêncio impera. Quantas substâncias diferentes alguém acha que tem aqui dentro? Já falaram que tem 3. Alguém tem uma outra opinião? Não, né? Ou não tem mais ninguém aqui? E em cima, pessoal, se trata de gelo. O gelo é formado de quê? O gelo é formado por qual substância? A gente fala, tem uma pedra de gelo. Supõe-se que ela é formada de quê, essa pedra de gelo? Qual é a substância que formou o gelo? A água, né, Manuel Victor? Eu tenho aqui a água, então o gelo aqui é a água. Aqui também eu tenho a água, só que no estado líquido, e aqui a água no estado sólido. E embaixo eu tenho a areia. Então, a única substância diferente da água aqui é só a areia. O que eu tenho aqui em cima é água no estado líquido e água no estado sólido. Então, são a mesma substância. A outra substância é a areia, basicamente dióxido de silício. Então, eu tenho duas substâncias diferentes, ou seja, duas moléculas diferentes. A molécula de água e as moléculas de areia. A água no estado líquido ou no estado sólido, a molécula é a mesma, H, 2 hidrogênios e um oxigênio. A areia é o dióxido de silício, basicamente. Então, temos aqui o conceito de mistura. Para que seja uma mistura, eu tenho que ter pelo menos duas substâncias diferentes para ser caracterizado como uma mistura. Se tivesse só água, se não tivesse areia, só tivesse água no estado líquido e água no estado sólido, não poderia chamar de mistura, porque haveria apenas uma única substância que seria água. Então, tem uma mistura homogênea e uma mistura heterogênea. Qual a diferença, então, já que foi dito a quantidade de misturas, de substâncias, perdão, vem por um número de fases. Aqui, qual é o conceito de mistura homogênea e mistura heterogênea? Aqui tem a água e o sal. Quando o sal está totalmente dissolvido na água, nós não conseguimos visualmente, e dependendo da quantidade que você coloca aí, nem no microscópio, determinar a diferença entre a água, quem são as moléculas de água e as moléculas de sal. Não dá para diferenciar uma da outra, né? Ou seja, estão no estado, elas possuem um aspecto homogêneo, estão totalmente, estão unidas, né? Unidas, não diga não porque não estão ligando, estaria uma ligação, né? Elas estão miscíveis, na verdade a palavra é miscíveis. Elas estão totalmente miscíveis dentro do sistema. Ou seja, elas se misturam completamente, desde que nas devidas proporções. É claro que se você colocar uma quantidade de sal bem mais relevante, você vai observar que acontece mesmo no caso da areia, ou seja, o excesso de sal que não consegue se dissolver na água, ele vai para o fundo do recipiente. Aí ela deixaria de ser homogênea. Então, conceito de mistura homogênea. Mistura é quando você tem mais de uma substância. Para ela ser homogênea, as duas têm que compor apenas uma única fase, ou seja, sistema uniforme. Não há diferença de fase como existe no sistema aqui à direita.
que eu tenho uma mistura heterogênea. É uma mistura heterogênea. Por que ela é mistura? Porque tem, no mínimo, duas substâncias diferentes. As substâncias diferentes que nós temos são a água e a areia. O gelo não conta, porque o gelo não conta como substância, porque a substância do gelo é a mesma água. Então, só tenho duas substâncias, água e areia. Se tem duas substâncias diferentes, ela é uma mistura. E para que ela seja heterogênea, é necessário que você consiga diferenciar a fase da água e a fase da areia. Então, visualmente, você consegue diferenciar a fase da água, a fase da areia. E de quebra, você ainda consegue visualizar a fase sólida da água, que é o gelo. Então, se formos caracterizar corretamente esse sistema, ele é uma mistura heterogênea que possui quantas fases visualmente? Você consegue, aqui na verdade é um sistema que possui quantas fases que podem ser identificadas? Três fases. Três fases do gelo, a fase da água líquida e a fase da areia. Então são três fases, mas são quantas substâncias? Apenas duas, que é a água, em dois estados físicos, e a areia. Ok? Então vamos adiante. Uma mistura homogênea apresenta uma única fase. Aqui mistura homogênea, água e sal. O que é uma fase? A fase é cada porção visualmente identificada de um sistema, ou seja, a fase é cada porção homogênea de um sistema. Então, se você tem duas substâncias juntas, mas elas são uniformes, elas se misturam, elas são miscíveis uma com a outra, então ela compõe uma fase, uma única fase. É o que acontece na água e o sal. Como nós sabemos que o sal, nas devidas proporções, ele se dissolve completamente na água, então o sal e a água, nas proporções corretas, não passando, não excedendo o limite de solubilidade, o sal e a água, eles formam uma mistura homogênea, ou seja, que apresenta uma única fase. Agora a questão de componente. Componente é a quantidade de substâncias diferentes dentro do seu sistema. Nesse sistema, que nós classificamos ele como homogêneo, porque só tem uma fase, porque a água e o sal se misturam. Esse sistema homogêneo, ou seja, monofásico, ele possui quantos componentes? Quando eu falo de componentes, nós estamos nos referindo à quantidade de substâncias diferentes. Então, de substância diferente, eu tenho a água e o sal. Então, eu tenho uma mistura homogênea, ou seja, só tenho uma única fase, que é a fase líquida, está aqui presente, e nessa única fase apresenta dois componentes, que é a água e o sal de cozinha. Então, é uma fase com dois componentes. Então, dê uma olhada. A fase é porque só tem uma parte uniforme. Se eu colocasse um óleo aqui dentro, você veria o óleo. Então, não seria mais homogêneo. Não teria apenas uma única fase. Você veria a fase da água e o sal de cozinha dissolvido e veria a fase do óleo ou areia, como tem no sistema anterior. Então, quando você só consegue visualizar uma, é homogênea. Mistura heterogênea. Então, nós vamos identificar aqui as fases e os componentes. Mistura heterogênea que apresenta duas ou mais fases. No sistema, eu tenho quantas fases? Eu tenho a fase do gelo, então, fase sólida, fase da água, fase líquida e a areia também, que é a fase sólida. Então, a fase do gelo, da água líquida, da areia. Então, eu consigo identificar três fases diferentes. Componentes, ou seja, substâncias diferentes. Areia e água são diferentes, então aqui já tenho duas substâncias. O gelo não é outra substância diferente, porque o gelo também é água. Então, de substâncias diferentes, ou seja, de componentes, eu tenho apenas dois componentes, que é a água
e a areia. Agora, quanto ao número de fases, eu tenho 3, que é a fase sólida do gelo, fase sólida da água, né, que é o gelo, a fase da água líquida e a fase da areia. 3 fases visualmente identificadas aqui. Então, o sistema heterogêneo, que possui 3 fases e 2 componentes. 3 fases, né? Gelo, água líquida e areia, e 2 componentes, a água e a areia. Então, vamos adiante. Sem dúvidas. Deixa eu ver se está aqui. Um rápido exemplo aqui. Considere o sistema abaixo. Então, olhando o sistema, você tem o vapor aqui em cima, tem o gelo e tem a água. Podemos afirmar que esse sistema, né, que ele apresenta, temos aqui as alternativas, a quantidade. Se é uma mistura, pergunta sobre o número de fases e o número de componentes. Qual a alternativa? Analisem as questões aí de maneira rápida e me respondam, me deem uma opinião em qual alternativa vocês marcariam para essa questão. Dando uma olhada nesse sistema, vocês diriam que, por exemplo, que ele é uma mistura que só tem uma fase e um componente, ou que ele é uma mistura que contém 5 fases e 3 componentes. Então, baseado no conceito de fase e componente que nós acabamos de verificar, me diga qual alternativa você julga estar correta. Tempo. Letra B, uma mistura de 3 fases e um componente. Para responder essa questão, você deve estar seguro dos conceitos passados anteriormente. O que é uma mistura? Para mim olhar para um sistema e dizer, olha, isso aqui é uma mistura. Qual é o critério básico para você ter uma mistura? Eu vou tentar fazer uma analogia bem rápida assim com vocês. Vamos falar em componentes, em sexo. Você vai para uma festa, né? Lá só tem homem. Então, vamos dividir os componentes pelo sexo das pessoas. A festa só tem homem. Aquela festa está homogênea ou está heterogênea quanto ao sexo? Está homogêneo, só tem caboclo, caxingoso lá. Aí, quando você insere outro componente, que são as mulheres, aí você tem 2 componentes diferentes. Aí você tem mistura. Quando você tem pessoas todas da mesma altura, então, por for nivelar por nível de altura, está tudo homogêneo a altura. Mas se botar um mais alto, um médio, um abaixo, outro menorzinho, aí as alturas estão misturadas, os tamanhos. Né? Então, você tem mistura. Então, veja o conceito de mistura. Para que seja uma mistura, é necessário que haja, no mínimo, 2 substâncias diferentes. Qual a alternativa? A letra B não é. Sugestão? Chute, pessoal. Você não tem que se preocupar, não. Só para dar andamento à aula. Arrisque. Ah, professor. Oi? Letra A. Letra A. Olha, o que é que eu tenho nesse sistema? Vapor de água. O gelo é formado por qual substância? Água. Água. E aqui embaixo tem o quê? Água. Quantas substâncias diferentes eu tenho aqui? A quantidade de substâncias diferentes. Só uma. Só uma.
Para ser mistura, é necessário que eu tenha no mínimo quantas? Duas. Duas. Aqui só tem uma. Então, esse sistema, ele não é uma mistura, porque só tem água. É água no estado de vapor, é água no estado sólido, é água no estado líquido. Só tem água. Então, se Então só a tem letra água... E. Oi? Então a letra E. Letra E. Nenhuma das anteriores. Porque aqui só tem uma única substância. Então, não é uma mistura. Porém, quantas fases ela possui? O número de fases? 3. 3. Quais são elas? Fase vapor, fase sólida e a fase líquida da água. A água nos 3 estados físicos. Então, fases são 3, componentes só é um. Então, tem uma... Opa, a letra B não, pessoal. Então, ficou... O gabarito ficou errado. A letra nenhuma das anteriores, letra E. Num tubo graduado, um tubo chamado de tubo A, adicionaram-se água, óleo de cozinha e álcool, nessa ordem. Observe o enunciado da questão. É como eu sempre digo, para responder uma questão correta, você tem que fazer uma boa interpretação do enunciado da questão. Leia com atenção. Leia uma, duas, três vezes para entender. No tubo graduado, então um tubo qualquer, graduado, e é adicionado nessa ordem. Primeiro a água, depois da água eu coloco por cima o óleo de cozinha, depois eu coloco o álcool etílico, nessa ordem. Em um outro tubo, adiciono o álcool primeiro, depois eu coloco a água, depois eu coloco o óleo de cozinha, nessa ordem. Álcool, água e óleo. O número de fases nos tubos A e B são quantas, respectivamente? Leia o enunciado, faça um rascunho no papel, pega um papelzinho, desenha aí, vou desenhar aqui a água, um tubo, vou ter uma caneta aqui. Lembre que a pergunta é na mesma ordem. Não tem nenhuma caneta. Estou pobre de caneta hoje. Se eu colocar nessa ordem, água, óleo de cozinha e álcool etílico, quantas fases eu vou ter? Nessa ordem, água, óleo e álcool. Quantas fases eu terei? Quantas fases vai dar para ver? Vai todo mundo se misturar? Se eu botar água nessa ordem, a água... Quanto? 3? 3 fases. Você bota primeiro a água, depois por cima da água você bota o óleo, depois você adiciona o álcool. Vamos ver. Olha aí, 3 fases. Quando você coloca a água, né? Você sabe que na prática, talvez você não tenha ainda conhecimento por que a água e o óleo não se misturam, mas você coloca a água, quando você coloca o óleo, ele vai ficar na parte superior. Aí vem a questão da polaridade das molequinhas. A água é uma molécula polar, interage com pontos de hidrogênio, e o óleo de cozinha é um composto orgânico, ele é apolar, não tem polaridade. Se não tem polaridade, ele não vai atrair as molequinhas de água, ou nem ser atraído por elas. Então, eles ficam indiferentes ali. Diferença de polaridade. Não são miscíveis por causa de suas estruturas.
a característica do tipo de ligação que eles possuem. Então, apolar e polar, então não se mistura. Aí quando você coloca o álcool etílico, assim como a água, o álcool etílico ele é polar. Então, o álcool se misturaria com a água, você sabe disso, né? Que você compra na farmácia e álcool 70, álcool 80. Então, 80% é de álcool, 70% de álcool. O restante é água destilada. E agora a gente bota também a glicerina, né? Então, álcool glicerinado. Então, nessa ordem fica 3 fases. Agora, baseado nesse primeiro sistema, um tubo B adiciona nessa ordem ó, o álcool, depois eu coloco a água, depois eu coloco o óleo de cozinha. Qual o número de fases que vai existir? Colocando na ordem álcool, depois a água, depois o óleo. 2. 2. Aqui embaixo eu vou ter misturado a água e o álcool. E em cima fica somente o óleo. Então, dependendo da ordem que você colocar o sistema, ele vai ficar com 3 fases ou com 2 fases. Então, o número de fases nos tubos A e B são, respectivamente, 3 e 2. Ver se eu gabaritei certo. Sim. 3 e 2. Tudo bem? Então, lembrem, só acrescentando aqui a vocês, o fato deles não se misturarem é a questão da polaridade. Tem uma regra de solubilidade que diz que semelhante dissolve semelhante. Ou seja, uma substância polar, como a água, ela se mistura com outra substância que também seja polar, que tenha polo, no caso do álcool. Mas uma substância apolar, que não tem polo, como são os derivados do óleo cozinha, né? O óleo combustível, a parafina, alguns compostos hidrocarbonetos, que vocês viram lá no terceiro aninho, eles não se misturam porque são apolares. E a água e o álcool são substâncias polares. Então, nesse momento, eu quero que vocês lembrem o seguinte, da regra de solubilidade. Semelhante dissolve semelhante. Polar se mistura com polar. Apolar com apolar. Ou seja, os derivados de petróleo, normalmente os óleos, já os componentes inorgânicos, como a água, o álcool, os polares, eles conseguem uma miscibilidade maior. Vamos adiante. Analise as afirmações a seguir. A água mineral, aqui é para a gente colocar verdadeiro ou falso. Então, analise as afirmações, vamos botar em cada afirmação um V ou F, aqui do lado. A água mineral obtida diretamente da fonte. Então, você cavou no quintal da tua casa e descobriu uma fonte de água mineral. Essa água mineral, ela é uma mistura, verdadeiro ou falso? Se ela não for mistura, ela é uma substância pura. Então, a pergunta ela é uma mistura ou é uma substância pura? Então, aqui está afirmando que ela é uma mistura. É verdadeira ou falsa? A água mineral, ela é pura. O que é uma substância pura? Quando é que eu digo que a substância é pura? É porque ela nunca teve contato com outra. Só existe ela. Então, se eu tenho uma água com sal, essa água é pura? Não, porque ela teve contato com sal. Numa garrafinha de água mineral, você já parou para ler o rótulo? Naquele rótulo diz assim, água mineral, componente, só água. Não tem só água. Você observa que no rótulo da água mineral tem vários sais que são citados. Então, a água mineral ela não é pura. Ela é uma mistura homogênea de sólidos com líquido. É uma mistura verdadeira. A gasolina vendida nos postos de combustível no Brasil é uma substância? Quando ele fala a palavra só substância, ele está perguntando se a gasolina é uma substância pura ou se a gasolina é uma mistura. Aqui ele está afirmando, a gasolina vendida no posto de combustível é uma substância pura? Falso. Falso.
Falso. A gasolina, ela tem uma porcentagem de álcool também. 44%, se não me engano. Até 44%. É uma substância pura? Falso. Água na gasolina, professor. Oi? Aqui em Codóia tem até água na gasolina. Pronto. Devia baratear, pelo menos, já que a gasolina aqui está muito cara para ter água. Será que é o preço da água que aumentou o preço da gasolina aqui? A R$6. O ar que nós respiramos é uma substância. Então, até a vírgula aqui, a afirmação é que o ar que a gente respira é uma substância pura. Ele coloca só substância, ele se refere a uma substância pura. Mas, quando ele se encontra poluído, passa a ser classificado como uma mistura. Quer dizer, que se você não respira um ar poluído, ele é puro. Se você respira um ar poluído, é mistura. Essa afirmação é verdadeira ou é falsa? É verdadeiro. Quer dizer que o ar que você está respirando nesse momento é um ar puro? Não. O ar que respiramos é uma substância pura? Quando ele coloca a palavra só substância, ele quer dizer, ele está lhe perguntando se, ou ele está afirmando que o ar que nós respiramos é uma substância pura. Então E que o ar poluído... Oi? Mas o resto da questão. O resto é questão. Quando encontra-se poluído, é classificado como mistura. O ar poluído é uma mistura. Mas o ar puro, aliás, o ar que respiramos, na verdade, que nem podemos chamar de puro, o ar que nós respiramos, ele não é uma substância. O ar, a palavra ar, quando fala assim, eu estou respirando um ar puro. Não tem ar puro, pessoal. O ar é uma mistura de gases. Tem oxigênio, nitrogênio, gás carbônico e argônio. Basicamente, o resto aí vem os outros gases são poluentes. O ar que nós respiramos, quando você ouvir em qualquer questão, o ar que você respira, o ar, quando usa-se a palavra ar, o ar é uma mistura de gases. Em maior quantidade, você tem o nitrogênio, na verdade. Tem cerca de 78% do ar que está em torno de nós é de nitrogênio, que nem é favorável à vida. Na literatura é chamado de azoto. 21%, mais ou menos, é a quantidade de oxigênio que existe no ar que nós respiramos. O restante de 1% vem de gás carbônico, vem de argônio, vem de outros gases na presença na atmosfera. Mas quando se usa a palavra ar, ar atmosférico, ar, está subentendido que é uma mistura, não é uma substância pura. Falso. É muito raro encontrar na natureza uma substância isolada. Uma substância isolada pura. Verdadeiro ou falso? Câmbio. Verdadeiro. Verdadeiro. Parabéns. O sal de cozinha encontrado nos supermercados contém cloreto de sódio e pequenas quantidades de iodeto de potássio e, portanto, é uma mistura. Verdadeiro ou falso? O sal que a gente consome, ele tem um pouquinho de iodeto de potássio, ou seja, ele é o sal de cozinha mais iodeto de potássio, ou seja, é uma mistura. Verdadeiro ou falso essa afirmação? Eu acho que é verdadeiro. Tá certo, é verdadeira. O nosso sal consumido no dia a dia, comprado no comércio, ele não é o sal puro. É só o cloreto de sódio, o NaCl, que é o cloreto de sódio, o principal componente do sal de cozinha. Ele purificado é caro. 100 gramas dele
acho que já está mais do que 1 quilo de sal comprado no mercadinho. 100 gramas de cloreto de sódio puro, eu acho que já está mais caro do que 1 quilo de sal comprado no comércio. Então, o sal que a gente usa, ele tem que ter o iodo. Foi adicionado o iodo há muito tempo atrás, já que o sal era só colhido nas salinas, né? As salinas colhiam-se o sal e não adicionava-se o iodo. O iodo, ele ajuda a prevenir um problemazinho na... Agora eu esqueci o nome, se alguém estiver lembrando, me diga. Ah, meu Deus do céu. O iodo ajuda a eliminar um problema que a gente tinha, o pessoal estava tendo na garganta. Esqueci o nome agora do problema. Mas ele é adicionado o iodo. Iodeto de potássio, às vezes é o iodeto de cálcio, outro componente. Mas ele tem, é verdadeira alternativa. Deixa eu fazer mais um aqui. Então, essa questão é do livro, da página 52. Em qual alternativa só aparece mistura, pessoal? Para a gente finalizar. Questão do livro de vocês, na página 52. Terceira questão do livro, na página 52. Qual é a alternativa que só aparece mistura? A letra A, B, C, D ou letra E? Hein, pessoal? Dê uma olhada, analise aí, me diga a alternativa correta. É que só tem uma mistura. Qual alternativa que só aparecem, ou seja, aqui, ó, tem grafite, leite, água oxigenada, e lá várias substâncias. O fósforo vermelho, todos eles são misturas, se for, marca a letra A. Se você acha que aqui tem alguma substância pura, então já não é letra A. Se em alguma dessas alternativas tiver uma substância pura, está errado. Ele quer a alternativa em que só tenham misturas, ou seja, em que a substância citada, o material citado, tenha pelo menos 2 substâncias diferentes na sua composição. Ninguém arrisca. Vou chutar a B. B. Ferro, se está falando que é só o ferro, é só o ferro. Então, o ferro é uma substância, né? Já o aço, não. O aço é mistura de ferro e carbono. Então, o aço, se tivesse aço, era mistura. O ferro é substância pura. Então, já está errado. Porque ele quer que tenha apenas misturas. Nada. C. C. Só tenha misturas. Açúcar. Açúcar é só açúcar mesmo. Metanol. Metanol é uma substância pura, que ele está falando só do álcool metanol.
Então tá errada a letra A, tá errada a letra C. Tem B, D e E. Qual delas só tem misturas? Letra A. Letra A, eu tenho o grafite, o leite. O grafite, pessoal, quando chega aqui em grafite, o grafite é uma variedade alotrópica do carbono. O carbono, organicamente falando, é o principal componente responsável por estar presente na maioria dos organismos vivos, né? Ou não. Na gente, nós temos basicamente carbono. O grafite é uma variedade alotrópica do carbono. Tem o carbono grafite, tem o carbono diamante. Então, o grafite é uma variedade alotrópica do carbono, é uma substância simples. É o que a gente chama de alotropia. É quando um mesmo elemento químico ele é capaz de formar duas substâncias simples diferentes. No caso do carbono, tem o carbono grafite, o carbono diamante, e tem ainda outra variedade, você não é muito citado nos livros, que é o fulereno, uma variedade alotrópica do carbono também. Então, o grafite é uma substância pura, simples. O leite é uma mistura. O leite é uma mistura. Assim, o leite é branquinho, mas o leite é mistura. Tem a presença de óleo no leite também. O leite tem gordura. O leite sem gordura, mas tem outros componentes do leite também. Mas o leite, ele é mistura. A água oxigenada, ela é mistura. Aqui é substância pura, o grafite. O fósforo vermelho, esse é só fósforo, é substância pura. Ele está citando só o elemento. Nessa variedade dele, tem um fósforo branco e tem um fósforo vermelho. Então, a alternativa correta, para finalizar aqui, é a nossa letra... Mais algum chute? D. O vinagre não é... vinagre é mistura, perdão. É a solução de 4 a 10% de ácido acético. Álcool absoluto, quer dizer que é 100% álcool. É uma substância pura. Lembra da Anitta, que era absoluta? Né? Não era Stephanie, né? Stephanie, do CrossFit, ela cantava músicas em que ela era absoluta, quer dizer que era só ela. Era bonitona, mas já se foi. Então, quando fala em questão absoluto, só tem álcool. Então, já não se enquadra em mistura. Então, a letra correta é a letra E. O ar, como eu falei agora há pouco para vocês, o ar que a gente respira, ele é uma mistura de oxigênio, nitrogênio, gás carbônico e outros gases. O granito, que é uma rocha, vocês já viram em pedras de muro, o granito? Alguém já viu o granito? Já pegou na pedrinha de granito? Não. Ela é usada em construção civil, para decorar muro, às vezes calçada. Ela é pretinha, mas tem várias tonalidades diferentes nela, o granito. Já. Aquelas pedras pedra de pia, pedra de laboratório aqui, que ela tem várias coisinhas. É uma cor, mas tem pingadinha também. É o granito. Essas coresinhas diferentes que você vê, pedra de cozinha, a cozinha tem um balcão de granito, um balcão de mármore. Então é uma mistura. O granito ele é formado pelo quartzo, a mica e o feldespato. São três componentes do granito. Então ele é uma mistura. O vinagre é uma solução a 10%, 4 a 10% de álcool acético. E a água sanitária é uma mistura de hipoclorito de sódio com hipoclorito de cálcio também, e água. Então, a água sanitária tem cloro ativo, hipoclorito de sódio e cloro ativo na proporção de até 2,5% de cloro ativo na água sanitária. Então, todos aqui na letra E são misturas. Pois pronto. Era esse o meu recadinho que eu tinha para passar para vocês. Só um minuto. Então, era esse aí o recado. Deixa eu finalizar a apresentação. Deixa eu fazer aqui Já vai baixar aqui a chamada. Pronto.
Achei o PDF da chamada. Então, era isso. Nossa aula de hoje vai encerrar por aqui. Agradeço a todos pela participação. E, pessoal, estou percebendo uma frequência muito baixa, que isso resulta também em notas mais baixas também. As videochamadas, elas não vão suprir toda a necessidade de vocês. Então, aqui é só o início. A iniciativa de estudar tem que partir de você. Pegando o livro, fazendo pesquisa e estudando. Aqui é só o professor, ele é apenas um mediador. Ele só direciona o que você deve estudar, no que você deve focar de conteúdo, mas o aprendizado, a maior parte do crédito é seu, é próprio, não do professor. Então, tenha um bom dia. E, peraí. Tenha um bom dia.